segue falando sobre esse assunto. A gente vai conversar agora com um especialista em tecnologia e inovação, o Arthur Igreja, que sempre vem aqui na CNN nos salvar, fazer a gente entender melhor esse cenário de tecnologia. Arthur, bom dia, bem-vindo. Explica pra gente o que é esse sinal puro que a gente tem falado muito. Qual que é a diferença do sinal puro para o sinal tradicional? O que muda nesse 5G agora? Bom dia, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. O que muda é o seguinte, usando essa analogia de faixas, né, que é exatamente o que acontece, só que são faixas de frequência, vamos imaginar que o 5G misto, esse que estava dividindo a banda com o 4G até então, que muitas operadoras já estavam fazendo marketing há bastante tempo, falando que eram pioneiras no 5G, era um 5G compartilhado. Então, imagina uma faixa de trânsito em que você tem veículos mais lentos e veículos que podem ser muito rápidos compartilhando a faixa. Traduzindo, você vai acabar nivelando a velocidade por baixo. Então era isso que nós tínhamos até o dia de ontem. E agora foi liberada essa pista para veículos ultravelozes, que é o 5G puro. Então nós estamos falando de aparelhos que precisam ter uma antena diferente, nós estamos falando de antenas que foram instaladas em Brasília e que estão sendo instaladas em outras cidades. Ou seja, você precisa pavimentar essa rodovia para que você tenha essa velocidade. Por isso que o 5G vai levar bastante tempo e o que o Pedro falou foi fundamental. No começo, nós vamos experimentar muito esse sentimento de ter que trocar de pista, porque você está numa região da cidade que ainda não tem antena que te dá aquela pista de altíssima velocidade. Então, a diferença é essa. Olha, como é bom quando alguém faz uma analogia que a gente entende, né? Então, o 5G puro, basicamente, é só pista expressa, né? Só velocidade máxima ali. Obrigada por ajudar a gente a entender. Meu bom dia também para você. Agora, o que muda, assim? O que significa a gente mudar do 4G para o 5G? É só mais velocidade mesmo? Não é só mais velocidade. Então, tem um aspecto muito importante que é a latência, que é uma palavra que parece muito diferente, mas é o atraso. Então, quem nunca participou, por exemplo, de uma videoconferência, foi começar a falar e a outra pessoa também começou a falar. Então, fica aquela conversa um pouco embolada. Quando nós estamos juntos no mesmo espaço físico, você tem uma série de sinais, você vê que a pessoa vai começar a falar, então esse atraso torna tudo isso mais complicado. Além disso, nós temos uma série de aplicações em tempo real que não podem ter esse atraso. Uma das aplicações mais citadas são justamente as cirurgias à distância. Ou seja, imagina que tem um médico num ponto do mundo manipulando um braço robótico, ele tem que ter uma precisão absoluta, ele tem que ter um feedback instantâneo. Então, isso é muito importante, sem falar nas novas aplicações como o metaverso, que é uma palavra também muito usada ultimamente. Eu sempre gosto de fazer a seguinte comparação. É só lembrar como é que era a internet de escada lá nos anos 90, que nos permitia basicamente consumir texto, né? Então nós não tínhamos vídeo, áudio, redes sociais. Eu sei que é estranho falar isso para uma parte do nosso público aqui, isso não aconteceu na era dos Incas, mas foi nos anos 90, e quando chegou a banda larga mudou absolutamente tudo. Então é isso que está acontecendo a partir de agora com o 5G. É uma tecnologia de base que permite mudanças muito profundas que nós ainda vamos descobrir nos próximos anos. Nossa, muito legal. Agora, Arthur, você mesmo disse que precisa de uma antena. Nem todas as cidades aqui do Brasil certamente devem ter essa antena para o 5G, né? Exato, e nós temos outros agravantes, porque o 5G ele usa a mesma faixa de frequência das antenas parabólicas, que são fundamentais para muitas pessoas em várias regiões do Brasil. Então, parte desse leilão, parte desse grande acordo, também prevê essa substituição, assim como nós tivemos a troca do sinal analógico pelo sinal digital de TV. Então, esse é um dos assuntos que acaba atrasando um pouco a implementação. E com relação às antenas de 5G elas têm uma cobertura muito mais restrita, ou seja, ela tem um alcance muito menor. Mais uma vez, fazendo uma comparação, a antena de 4G ela consegue alcançar mais de 10 quilômetros. A antena de 5G, ela alcança algumas centenas de metros, então é como se ela fosse uma Wi-Fi muito grande. E é por isso que instalar essas antenas vai dar muito trabalho, por isso que o cronograma está estendido até 2029 para os pequenos municípios. E vale lembrar também que tem diferenças importantes nas ações que cada município está, nessas ações que eles estão tomando ou não
porque você depende de regulamentação e legislação a nível municipal em relação ao que pode e não pode para poder fazer a instalação dessas antenas. Uma das maiores preocupações também, né, dos usuários aqui, Arthur, é com relação ao custo disso, né? As pessoas vão pagar mais para fazer essa transição do 4 para o 5G? Como é que fica ali a fatura? Bom, de cara, as pessoas vão ter um custo em relação ao aparelho, né? Porque você precisa trocar o aparelho. Então, hoje já são mais de 60 aparelhos disponíveis no Brasil com 5G. O cenário está melhorando rapidamente. Se nós voltarmos 1 ano e meio, 2 anos no tempo, só os celulares mais caros que tinham, e eu estou falando do topo de linha, que tinham 5G. Hoje nós já temos aparelhos a partir de R$ 1.300, R$ 1.400 que têm essa capacidade. Então, o que vai acontecer é que daqui a algum tempo todos os aparelhos serão 5G. E com relação à fatura, ainda é cedo para saber, porque as operadoras pouco se manifestaram em relação a isso, mas a minha expectativa é que cheguem em planos mais robustos, porque como o Pedro falou, o que acontece é que se você está consumindo um determinado conteúdo em qualidade média e você tem a possibilidade de, por exemplo, assistir um vídeo numa qualidade altíssima, não tem milagre, esse vídeo ele vai ser muito pesado, então ele pode esgotar o teu pacote de dados quase que instantaneamente, e aí a pessoa ela vai ter que contratar pacotes adicionais. Então o que eu imagino que vai acontecer é que as operadoras muito em breve vão lançar pacotes de dados 5G e no curto prazo, sim, eles devem custar mais do que os pacotes tradicionais. Isso ia acabar sobrando, né, para o bolso do consumidor, sem dúvida, não tinha escapatória. Agora, Arthur, especificamente sobre essa dificuldade de colocar todas as antenas, a dificuldade pode ser ainda maior para os municípios menores, pequenos municípios, interior principalmente? Como é que funciona para chegar até esses espaços? Esse tempo de 2029, de 2022 até 2029, é um tempo suficiente para fazer o 5G chegar, por exemplo, no interior? Eu diria que nós vamos ver uma desigualdade muito grande. Então, o que é preocupante, que nós temos que lembrar que hoje mais de 60 países já têm 5G funcionando plenamente. Então, o Brasil está correndo para recuperar esse tempo, porque afinal de contas, como eu falei, a partir do momento que você tem uma tecnologia de base como essa, e ela permite uma série de aplicações avançadas, é do interesse da população que isso esteja disponível não só nas capitais, não só numa pequena região em Brasília. Então, nos pequenos municípios, o que eu acredito é que nós vamos ter uma diferença muito grande. Alguns municípios já entenderam que uma série de medidas são necessárias para encurtar esses prazos. Então, eu estou falando de municípios pequenos e médios que estão com uma proatividade muito grande e outros estão esperando que algo seja feito. Então, tem vários entraves que precisam ser tirados da frente. Nós temos que lembrar o seguinte: ainda vivemos a era da escassez de chips provocada pela pandemia. Então, o que também vai acontecer é que o mundo inteiro está batalhando para conseguir chips, para fazer carro, para fazer computador e para fazer essas antenas também. Então, as cidades pequenas, elas podem ter esse desafio de não ter um suprimento adequado. Então, o prazo de 2029, no final das contas, eu torço para que ele seja antecipado, para que essas pessoas possam ter acesso a essa tecnologia tão logo for possível. Tomara, né? A gente vai acompanhar agora a experiência de Brasília e ver como é que desempenha, como é que performa, né? Essa palavrinha também que o pessoal tem usado bastante lá na capital federal. Esse foi Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação aqui no CNN Novo Dia. Obrigada pela sua presença, viu, Arthur? Obrigado, até a próxima. Obrigada, Arthur.